Irmãos, abra aí a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 8, 9, 10, 11 e 12. Enquanto você está achando aí o texto bíblico, deixa eu te falar uma coisa, porque eu sei que muita gente vai me perguntar. Eu estava saindo de casa agora e eu senti assim um incômodo na visão, no olho esquerdo. E eu fui colocar um colírio, e eu não sei se houve uma manifestação alérgica, né, e deu uma inchação na pálpebra. Então dá a impressão que eu estou assim meio que caolho. Mas já estou curado em nome de Jesus. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 8. Eu vou ler o 8, os irmãos, o 9 até o versículo 12 sucessivamente, tá bom, irmãos? Diz assim o texto bíblico: Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes, mal com mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz, empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Até aí, irmãos. Deixa a sua Bíblia aberta, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai querido, nós te exaltamos e bendizemos, ó Deus, o teu santo nome, que é grande em toda a terra. Ó Deus, nós nos alegramos em dizer que pertencemos a ti, Senhor. Nós, Senhor, somos ovelhas do teu pastoreio, Pai. E como ovelhas, ó Deus, carecemos de ouvir a tua voz, para que, ó Deus, nas nossas vidas tenhamos direção tua, Pai. Por isso, ó Deus, nós como filhos dependentes de ti, Senhor, nós a ti rogamos. Fala aos nossos corações. Envolve-nos, ó Deus, com o teu poder. Toma, Senhor, as nossas vidas. Não permita, ó Deus, que saiamos deste lugar tal qual entramos, ó Deus, mas, ó Deus, renova o nosso entendimento. Muda, Pai querido, as nossas condições, Pai. Ó Deus, traz luz, a tua luz, Jesus, sobre as nossas vidas. Traz luz, ó Deus, sobre as nossas trevas. Aquilo, ó Deus, que está em oculto, Pai querido, em o nome de Cristo Jesus, que a tua luz brilhe nas nossas vidas e através das nossas vidas, Pai. Ó Deus, fala aos nossos corações, nós te rogamos, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo todo espírito roubador da palavra, todo pensamento contrário, caiam por terra, em o nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus, todo o povo que aqui está é livre para ouvir, para compreender e para viver em conformidade com a santa e bendita palavra de Deus, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Irmãos, Jesus Cristo, Ele
dirigindo-se aos discípulos, ele falou sobre a paz. Ele olhou para os seus discípulos, instruindo os seus discípulos, orientou-os no seguinte entendimento: deixo-vos a minha paz. E ele falou assim: a paz que eu deixo para vocês não é uma paz segundo os padrões do mundo, mas é uma paz que excede todo entendimento. Dentro desse entendimento, o apóstolo Paulo, escrevendo na sua carta aos Colossenses, ele fala assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. O que é um árbitro, irmãos? Um árbitro é um juiz. A gente lembra logo do esporte nacional, né? Do futebol. Irmãos, pode não, o homem não ter, o jogador não ter tocado na bola, mas se o juiz disse que foi mão, vai ter que ter ali, né, o pênalti, se tiver na área, ou vai ter ali a falta, não sei, não entendo muito de futebol, mas vai ser cumprido ali aquilo que o juiz determinar. O apóstolo está dizendo o seguinte: seja a paz de Cristo o árbitro. Então quer dizer que a paz determine aquilo que vai acontecer na sua vida. Eu digo para vocês, irmãos, e é a palavra de Deus quem diz, porque você conhece a história do Evangelho, você conhece como é que Cristo conquistou essa paz para mim e para você. Foi através de morte e morte de cruz. Verteu o seu sangue ali, para que você e eu tivéssemos, né, usufruindo dessa paz. Então, esta paz que você e eu, nós temos acesso, foi conquistada para mim e para você, ela foi cara demais, custou um alto preço. Algumas pessoas dizem assim: não, a salvação é pela graça. Irmãos, é de graça. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Daqui a pouco, em nome de Jesus, eu creio pela fé, né, que as irmãs que nos abençoam, né, no final do culto, naquele momento da comunhão, no partir do pão, nós vamos estar ali, né, usufruindo desse momento. Vai ter algo saboroso para a gente, né, estar ali no momento de comunhão, no partir do pão. Para a gente, para todos nós aqui, é de graça, mas teve um custo. Estão compreendendo? Teve um custo. Ninguém vai pagar nada, glórias a Deus por isso, e que continue assim, em nome de Jesus. Mas teve um custo, alguém pagou. Na verdade, a salvação foi exatamente assim. Ela chegou até nós pela graça. Foi um favor imerecido, mas teve um alto preço. Jesus pagou com a própria vida. Bem verdade que, glórias a Deus, a morte não conseguiu retê-lo. Ele ressuscitou. E assim como ele é, nós também o seremos. Amém? Mas a paz que ele conquistou na cruz do Calvário teve um preço. E é sobre isso que eu queria refletir com você essa noite. O apóstolo aqui, ele está falando sobre algumas diretrizes sobre a vida social. Vamos fazer aqui uma recapitulação naquilo que a gente acabou de ler. Ele está dando assim finalmente, aqui no capítulo 3, é uma conclusiva, ele está tirando uma conclusão daquilo que ele vinha falando antes. E a conclusão que ele chega é bem interessante, que ele diz assim: sede todos de igual ânimo. Ele está dizendo o seguinte, para não andarem assim em discordâncias, né, para andarem ali mais ou menos dentro do mesmo pensamento, dentro da mesma visão. E aí ele acende, fraternalmente o quê? Amigos. Irmãos, nós somos aqueles amigos, ou irmãos, amigos. O texto bíblico fala assim: há amigos mais chegados que
Irmãos, nós estamos nesse patamar, porque eu não sei você, eu quando estou aqui, eu me sinto em família. E esse calor humano é algo assim, né, que nos alimenta, né, que nos edifica, e isso é bom demais. E aí ele fala assim, fraternalmente amigos. E aí ele diz assim, irmãos, eu vou ter que apelar para o meu texto bíblico, da minha Bíblia digital, porque eu não sei se é esse inchaço na pálpebra ou é a visão mesmo que já está ficando... Sim, misericordiosos. Misericordiosos, irmãos, misericórdia é algo para a gente pensar e repensar. Misericórdia é quando alguém não merece algo. Deus foi altamente misericordioso para conosco, amém? É assim, pela graça de Deus, nós não recebemos, melhor dizendo, pela graça de Deus, nós recebemos algo que nós não merecíamos. O que nós não merecíamos que nós recebemos pela graça? A salvação. Muito bom, Vinícius. Vinícius nunca me deixa sozinho. Então, pela graça, nós recebemos a salvação. Pela misericórdia de Deus, Ele não nos tratou segundo aquilo que nós merecíamos. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós éramos dignos de quê? Pode falar, irmão, da morte. Nós éramos dignos da morte, mas Ele morreu a nossa morte para nós vivermos a sua vida. Então, misericórdia foi algo que Deus utilizou para conosco, para com você, para comigo. E nós, irmãos, precisamos usar de misericórdia de uns para com os outros. Isso é muito importante a gente ver na igreja, e eu assim acendo essa luz, porque muitas vezes, quando nós olhamos para o lado e vimos o nosso irmão em pecado, nós somos o primeiro a atirar a pedra. Nós queremos justiça. Não, desse jeito não pode ser. Ao invés de estendermos a mão, tirarmos o irmão ali daquele buraco que ele está, a gente quer quase lacrar o buraco para que ele fique lá e eu cá. Não, irmãos, nós precisamos usar de misericórdia. Se a gente vê alguém em pecado, a gente tem que orar por essa pessoa, para que a luz de Cristo brilhe, para que essa cegueira acabe, para que ele retorne, né, aos caminhos e à vontade de Deus para a vida dele. Amém? Então ele fala aqui, misericordiosos. Ele está dizendo alguns ditames da vida em comum, da vida entre irmãos, humildes. Nosso maior exemplo de humildade foi Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né? Porque existindo na forma de Deus, não teve como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, humilhou-se. Então, Ele é o nosso maior exemplo de humildade. Não pagando mal com mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados. Irmãos, o Carlos, quando recebe o mal, a vontade que o ser humano, Carlos, tem é de pagar com o mal, porque eu não sou melhor que vocês, mas nós precisamos andar de acordo com a palavra de Deus. Ele diz assim, não pagando o mal com o mal. Já falei para vocês que uma das coisas que eu assim procuro converter o meu coração todos os dias é quando eu estou no trânsito. Porque quando você toma uma fechada, quando você toma uma afronta no trânsito, quem está no trânsito aí todo dia sabe, né? A vontade que você tem é de pagar na mesma moeda, mas a palavra de Deus está dizendo aqui, não pagando o mal com o mal.
Irmãos, ele falou mal de mim, ela falou mal de mim, vou falar mal dela também, vou falar mal dele também. Não, irmãos, não pagando mal com mal. Não, ele passou e não me cumprimentou, eu também não vou virar a cara para ele. Não pagando o mal com o mal. Você e eu fomos chamados para isso. Algumas pessoas chegam e falam assim: olha, sou crente, sim, mas não sou bobo. Deixa eu falar uma coisa para você, deixa eu contar uma novidade para você. Jesus te chamou para ser crente e para ser bobo. Porque os bobos para o mundo estão na glória de Deus. Amém? Você entende isso? Ser bobo para o mundo é sabedoria de Deus. Ser assim, ridicularizado pelo mundo, é você agradar a Deus. O texto bíblico fala assim, olha, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aqueles que permanecem em Cristo, vão permanecer o quê? Para sempre. Você toma posse disso? Aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão firmados, enraizados em Cristo Jesus, permanecem para sempre. Então eu fui chamado para ser crente e muitas vezes vou ter que ser bobo para o mundo. Não tem problema, mas para Cristo, você está sendo sábio de Deus, você está usando de sabedoria de Deus. Por quê? Porque é assim que você vai ganhar aqueles que estão à sua volta para o senhorio de Cristo Jesus, amém? E ele continua, não pagando o mal com o mal, e ele vai assim, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 14, ele diz assim, a ninguém, irmãos, ele não fala assim, a fulano, a cicrano, ou a essa classe, não. Ele fala assim, a ninguém, ele exclui todo mundo. A ninguém amaldiçoeis. Eu e você não fomos chamados por Deus para amaldiçoar a ninguém. Aí ele completa, ele diz assim, abençoai. E como se ele não se desse ainda por satisfeito, ele fala assim, outra vez vos digo, abençoai. Então, a ninguém amaldiçoeis, abençoai. Outra vez vos digo, abençoai. Irmãos, Paulo dá essa ênfase para os crentes de Roma, é porque você e eu, nós temos um chamado. Em Abraão, você é descendência espiritual de Abraão, né? Você é descendência espiritual de Abraão. E o chamado de Abraão foi o seguinte, Abraão, seja você uma bênção. Então você é para ser uma bênção na vida das pessoas. Se você não puder abençoar, fica quieto, irmãos. Ora, mas não abra a tua boca para amaldiçoar ninguém. Irmãos, ninguém é de ferro. Nas situações diversas da vida, às vezes isso pode acontecer comigo, pode acontecer contigo. Eu lembro de algumas vezes que aconteceu comigo, de você assim, ficar chateado com alguém a ponto de se aborrecer, a ponto de... O que eu me lembro dessas situações é só o tanto quanto eu fiquei triste depois dos acontecimentos. Por quê? Porque quando nós agimos contrário a essa palavra, o Espírito de Deus que habita em nós, ele se entristece. E a palavra de Deus diz assim, não entristeçais o Espírito Santo que habita em vós. Então eu e você fomos chamados para abençoar. Irmãos, não ouse, não assim, na sua razão, não abra a sua boca para amaldiçoar ninguém, para maldizer ninguém. Abençoe. Foi para isso que você foi chamado, a fim de receberdes bênção por herança. Pois, olha o que a palavra de Deus diz. Quem quer amar a vida e ver dias felizes. Irmão, você quer viver dias felizes? Amém? Amém. Ele dá aqui um endereço certo. Refreie a sua língua do mal, evite que os seus lábios falem dolosamente.
dolo, ou melhor dizendo, dolo, é mal intencionado. Ele está querendo dizer aqui que os seus lábios não falem com má intenção com ninguém, não tenha má intenção, não tenha uma intenção oculta naquilo que você faz, naquilo que você fala, porque isso vai te tirar da presença de Deus. Compreende isso, irmãos? É o que o texto está dizendo aqui. Olha, se você quiser viver dias felizes na terra, refreie a sua língua, né, do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. É você falar uma coisa e no teu coração você está sentindo outra. É falta de integridade. Lembra de Jó? Jó é aquele homem que o texto bíblico lá no livro de Jó, né, capítulo 1, versículo 1, ele começa tecendo 4 elogios. Deus, 4 elogios para aquele homem. Fala assim: homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Então, quando ele fala que Jó era íntegro, ele está dizendo o seguinte: em Jó não existia uma coisa na sua boca e outra no seu coração. Aquilo que estava na sua boca estava no seu coração. Em Jó não existia uma coisa de ele ser uma coisa na igreja e uma coisa no meio da família. Em Jó não existia uma coisa dele ser uma pessoa na igreja e uma pessoa no seu trabalho. Ele era uma pessoa só, tanto naquilo que ele falava, quanto naquilo que estava no seu coração. Em qualquer lugar, Jó era apenas uma só pessoa. Ele era um homem íntegro. Irmãos, como Deus se revela às pessoas que são íntegras. Você crê nisso? Deus tem assim um cuidado todo especial. Irmãos, e não caia em armadilha. Quando alguém vier para você e falar assim: olha, tu viu o que aconteceu com fulano assim, assim, assim? Olha, não, isso não vai trazer edificação para a gente, né? Isso não vai trazer edificação para a minha vida. Por quê? Você vai estar dizendo para Deus que você quer mais dele e menos do mundo. Você crê nisso? Você entendeu? Quando alguém chegar para você, quiser trazer a última novidade de alguma fofoca que está acontecendo ali, seja uma pessoa íntegra, freie aquela língua dizendo assim: olha, não, isso não me diz respeito, isso não vai edificar a minha vida, porque você vai estar abrindo as portas para receber mais de Deus. Por quê? Porque você vai estar manifestando integridade. Seja uma pessoa só, aonde quer que você esteja, na igreja, no seio da família, no trabalho, na vizinhança, na condução, aonde quer que você esteja, seja íntegro, inteiro, lábios e coração em consonância, para que Deus, né, visite você com intensidade. E aí a gente chega no ponto que ele diz assim: aparte-se do mal, pratique o que é bom. Irmãos, na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, o apóstolo, ele está finalizando a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, ele está finalizando, e ele vai e faz diversos conselhos, diversas coisas rápidas, tipo, ele fala assim: não extingais o espírito, orai sem cessar, versículo 17, mas tem uma parte que ele diz assim: apartai-vos de toda a aparência do mal. Irmãos, como é importante essa questão de se apartar da aparência do mal. Eu, durante a minha vida cristã, durante muito tempo, eu fui assim, iludido por um entendimento equivocado. Eu pensava o seguinte: olha, Deus conhece o meu coração, então não importa o que as pessoas estão vendo, o importante é que Deus sabe do meu coração. Não, irmãos, se fosse assim, o apóstolo Paulo não estaria dizendo: apartai-vos de toda a aparência do mal. Se ele está dizendo que é para a gente se apartar de toda a aparência do mal, ele está dizendo o seguinte: que aquilo que as pessoas estão vendo
também é importante. Então, se eles estão vendo e você está em alguma aparência para o outro, você pode não estar fazendo nada errado, você está fazendo tudo certinho, mas se está em aparência daquilo que é ruim, sai disso, desvia o teu pé. Por quê? Porque você pode se tornar pedra de tropeço na vida de alguém. Entenderam? Então, não basta ser uma coisa certa, ela tem que ter a aparência de que é uma coisa certa. Por quê? Porque aí você vai estar pleno, você vai estar completo. Amém? Então, se afaste de toda a aparência do mal. Não é só não fazer o mal, nem na aparência do mal você vai andar. Glórias a Deus. Nem na aparência do mal. E aí ele conclui dizendo assim: busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Irmãos, depois de todas essas orientações de uma vida prática cristã, depois de todas essas orientações de uma conduta social adequada no meio da igreja, ele arremata dizendo o seguinte: olha, é muito importante que nós valorizemos aquilo que ele conquistou para as nossas vidas, a paz. Irmãos, e isso é uma conduta minha e sua. Por quê? Porque buscar a paz é algo que dá a impressão seguinte: nós podemos batalhar isso em oração. Senhor, eu quero viver essa paz, eu não abro mão dessa paz, eu quero ter esta tranquilidade no meu coração. O Salmo capítulo 4, versículo 8, o salmista diz assim: em paz me deitarei e dormirei em segurança, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Então ele diz assim que a paz, ele tem paz para dormir, o sono, a gente pode acrescentar aqui o sono dos justos, porque é Deus quem faz, ele dormir em paz e em segurança. Então, a paz, ela precisa ser nutrida e trabalhada de uma forma que ela permaneça. Irmãos, muitas vezes aparecem situações diante de nós, nas quais nós tomamos decisões aonde vai-se embora a nossa paz. E é aí que o apóstolo diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Ou seja, o árbitro está dizendo o seguinte: se a paz ela vai embora, não toma aquela direção, não vá por aquele caminho, não toma aquele entendimento para a tua vida. É mais ou menos de acordo com aquela placa de trânsito que eu gosto muito de citar aqui: na dúvida, não ultrapasse. Está com dúvida? Por que você, aquilo ali, você tem uma decisão para tomar na vida? Vai ter alguma mudança na tua vida. Eu vou, talvez, mudar de trabalho, talvez eu vou mudar de casa, talvez eu vou mudar isso, vou mudar aquilo, vou fazer uma obra, vou fazer um curso. Mas se aquilo que você está tomando por decisão vai tirar a paz do teu coração, talvez não seja o momento para você tomar aquela decisão. Por quê? Irmãos, a paz é algo valioso demais para as nossas vidas. Teve um alto preço e eu e você precisamos valorizá-la. Estão comigo? Amém? Então, eu e você precisamos ter esse entendimento de que buscar a paz deve ser também nesse sentido de preservar essa paz que Ele conquistou para as nossas vidas. Eu e você temos toda a condição em Cristo Jesus para buscar esta paz. E Ele diz assim: busque a paz e
empenhe-se por alcançá-la. Irmãos, alguma coisa que requer um empenho nosso, requer assim um certo esforço. Os irmãos concordam, amém? Porque ele diz assim, empenhe-se, né? Ou seja, esforcem-se por alcançá-la, né? Invistam, né? Ainda que seja algo forçoso, ainda que seja algo trabalhoso por alcançá-la. Por que que ele fala que a paz pode ser algo forçoso para que eu e você a alcancemos? Porque muitas vezes, para que você e eu, nós estejamos em paz, nós vamos precisar renunciar a alguma coisa. Veja bem, ele está dizendo aqui, busque a paz. Jesus já conquistou a paz para a gente. Às vezes, nós precisamos nos empenhar para alcançar essa paz. E ele está dizendo aqui, né, empenhe-se por alcançá-la. E eu estou dizendo, traduzindo aqui para vocês, esse empenho, muitas vezes, vai requerer de mim e de você, que você abra mão de alguma coisa em troca da paz. Os irmãos estão alcançando? Por exemplo, vou dar uma coisa muito do cotidiano. Às vezes nós estamos num embate conjugal. Marido e mulher, de vez em quando, perde assim a noção das coisas e ficam naquela situação de quem é que está certo numa questão. Irmãos, eu já decidi dentro do meu coração que eu não quero estar certo, não quero ter razão, eu quero ser feliz. Amém? Então, mesmo que quando eu acho que eu estou certo, mas vem cá, eu estar certo vai me trazer alguma coisa de útil? Não. Vai só, vamos dizer assim, uma realização que de repente vai me trazer alguns dias de confronto mais para frente. Então, não estou certo. Olha só, eu estou errado, você tem razão, né? Eu estou errado porque... Por que eu estou errado, irmão? Ainda que eu estou certo. Porque quando eu estou querendo estar certo, eu já estou errado. Vocês estão compreendendo? Porque o que mais valioso é dentro do relacionamento? É eu estar certo ou o relacionamento ter uma saúde espiritual? É a saúde espiritual do relacionamento. Então, se eu estou querendo estar certo, eu já estou errado, mesmo que eu esteja certo. Amém? Ficou difícil demais de entender? Não, né? Então é isso. Às vezes, você vai ter que ceder. Você vai ter que ceder para buscar, para alcançar essa paz. Irmãos, mas não negocie essa paz. Ainda que você tenha que entregar um boi, ainda que você tenha que entregar uma boiada, não negocie essa paz. O preço que Jesus pagou foi muito mais elevado do que o que você tem para ceder. Amém? Então, empenhe-se por alcançá-la. Vai te custar alguma coisa, mas Cristo pagou um preço muito maior para que você tenha essa paz. Entendeu? Então, não abra mão dessa paz. Não troque a paz que Ele conquistou por bagatela, por coisas sem valor, por coisas que não têm, assim, comparação. Irmãos, como é bom você chegando em casa, reclinar a cabeça sobre o travesseiro, vir o sono e você, né, simplesmente dormir o sono dos justos. Por quê? Porque o teu coração está o quê? Em paz. Não permita, irmãos, e isso eu estou trazendo aqui para vocês, para que nós possamos aplicar isso para o dia a dia. Empenhe-se em alcançá-la, não abra mão daquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário por você. Se tem alguma decisão para tomar que vai te tirar a paz, deixa isso para depois, adia isso.
ou simplesmente coloca em oração diante de Deus. Se Deus te der uma direção contrária, abandona aquilo ali. Por quê? Porque a paz que Ele conquistou para a sua vida teve um alto preço. Não negocie essa paz por coisas pequenas. O que são coisas pequenas? As coisas dessa terra, irmãos, são coisas pequenas. Porque eu pergunto para você, nem você, aliás, eu não vou perguntar, não, vou fazer uma afirmação. Nem você, nem eu, nem o homem mais rico desta terra, desse planeta, pode pagar algo pela paz. Não pode. Se assim fosse, nós não veríamos artistas famosos, tentando tirar a sua vida. Nós não veríamos, empresários bem-sucedidos tentando tirar a sua vida. Nós não veríamos assim pessoas assim bem-sucedidas e assim abastadas financeiramente tentando tirar as suas vidas. A paz, irmãos, não tem preço. Nem eu, nem você, nem ninguém poderia dar nada pela paz, mas Ele conquistou para você e para mim por amor, porque Ele nos amou primeiro. Então, vamos valorizar isso que Ele conquistou para mim e para você, para nós, e vamos no nosso dia a dia andar zelosos por ela. Você percebeu que alguém te deu uma espetada, que aquilo aí pode tirar a tua paz, você fala assim, não vou morder essa isca, não vou entrar nesse dilema, não vou entrar nessa briga, porque não vale a pena, porque a paz que Cristo conquistou para mim é muito superior a isso aí que eu poderia conquistar ganhando essa discussão, essa celeuma, Então não entra nessa questão. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Ele está dizendo o seguinte, irmãos, que o que vai acontecer comigo e com você é que quando nós estamos entendidos de que essa paz pode ser negociada, de que eu não estou fazendo caso dessa paz, nós estamos tirando o favor de Deus sobre as nossas vidas. Nas suas orações, busque essa paz. Senhor, eu quero que o meu coração esteja em paz. Senhor, eu quero que o meu coração esteja em paz, eu quero que a minha família esteja em paz. Eu quero viver essa paz porque foi algo conquistado por Ti na cruz do Calvário e eu não abro mão dessa paz. E se eu estou fazendo algo equivocadamente, erradamente, que está tirando essa paz, traz a luz para que eu possa abandonar esse algo e valorizar a Tua paz. Busque a paz e empenhe-se em alcançá-la. Irmãos, não foi pouca coisa que Ele conquistou para a sua vida e para a minha vida. Sabe o que a paz traz para a sua vida, para a minha vida? A paz de Cristo. Ela traz qualidade de vida para a sua existência. A paz de Cristo, ela traz vida em abundância. Então não vamos abrir mão desta qualidade de vida, desta vida em abundância que Ele conquistou para mim e para você. Nas nossas decisões, vamos vigiar ferrenhamente nessa questão. Há alguma direção está apontando para tirar a paz que Cristo conquistou para o meu coração, eu não tomo aquela direção, não tomo aquela decisão. Se alguma pessoa está lançando ali, às vezes, irmãos, a pessoa não faz de propósito, mas ela está ali se deixando usar
e é um instrumento que está vindo ali para te lançar alguma armadilha. Tenha discernimento. Não deixe a paz que Cristo conquistou para a tua vida ser assim, de uma forma fácil, extraída, porque Ele tem alegria em que você e eu vivamos em paz. Amém? Você recebe essa palavra? Diga assim então: eu recebo em nome de Jesus. Fica de pé, vamos louvar a Deus.